Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance proibido, segundas chances e segredos intensos, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. E se o homem mais poderoso do país acordasse acreditando que você, a empregada invisível, fosse o amor da vida dele, e se fosse obrigada a manter essa mentira, até perceber que estava se apaixonando de verdade? Esta é a história de Charlotte e Edward. Uma farsa que virou destino. Um amor construído sobre cinzas e segredos mortais. De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Se você acredita em segundas chances, deixa o like. E me conta, você ficaria com alguém que te enganou por amor? Vamos à história. A mansão Langford nunca conheceu risos. Erguida sobre acres de terra afastada da civilização, a propriedade parecia uma fortaleza de pedra e silêncio, um lugar onde o luxo e a frieza coexistiam em perfeita harmonia. Ali, entre corredores intermináveis de mármore negro e janelas que refletiam apenas sombras, Charlotte Miller aprendeu a ser invisível. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos cinzentos a marca das perdas, a mãe morta jovem demais, o pai que a abandonou sem olhar para trás, os empregos perdidos por conta de patrões abusivos. Quando conseguiu a vaga de empregada na mansão Langford, Charlotte não fez perguntas. Aceitou o salário generoso, o quarto minúsculo no andar dos fundos e a regra de ouro: jamais incomodar Lord Edward Langford. Ele era um fantasma vivo. Charlotte o via de relance, sempre vestido de preto, luvas de couro cobrindo as mãos, os olhos azuis frios como gelo polar. Edward Langford, o gênio bilionário que fundara a Langford Biotech aos 25 anos e revolucionara o tratamento de doenças raras. Um homem que transformava a ciência em ouro, mas que vivia trancado em seus laboratórios particulares, evitando o contato humano como se fosse veneno. Ele não gosta de ser olhado, advertiu Mr. Beatrice, a governanta, no primeiro dia de Charlotte. Não fale com ele a menos que seja perguntada. Não toque em nada que seja dele. E, pelo amor de Deus, nunca entre no laboratório. Charlotte obedeceu. Durante 6 meses, ela limpou salões vazios, poliu escadarias que ninguém usava e preparou refeições que Edward comia sozinho, trancado em seu escritório. Às vezes, ela ouvia passos pesados ecoando pela madrugada, o som de vidro quebrando, um grito abafado de frustração. Ele não dormia. Não descansava. Vivia consumido por algo que Charlotte não conseguia compreender. Mas ela o observava. Observava a forma como ele segurava uma xícara de café com as 2 mãos, como se precisasse do calor. A maneira como seus ombros caíam quando ele pensava que ninguém estava por perto. O jeito que ele olhava pela janela, perdido, como se buscasse algo que não existia mais. Charlotte sabia reconhecer solidão. Ela a carregava dentro de si como uma segunda pele. E então, numa noite chuvosa de outubro, tudo desmoronou. O acidente aconteceu no laboratório. Charlotte estava no andar de cima quando ouviu a explosão, um estrondo brutal que fez as paredes tremerem. Fumaça negra escapou pelas frestas da porta do subsolo. Gritos. Alarmes. Caos. Senhor Langford. Mr. Beatrice corria pelo corredor, o rosto pálido de terror. Alguém chame uma ambulância. Charlotte desceu as escadas sem pensar. A porta do laboratório estava entreaberta, e o cheiro de produtos químicos queimados invadiu suas narinas. Dentro, Edward estava caído no chão, inconsciente, sangue escorrendo de um corte profundo na têmpora. Cacos de vidro espalhados ao redor. Líquidos derramados formando poças coloridas. Não entre. Mr. Beatrice tentou segurá-la, mas Charlotte já estava ajoelhada ao lado dele. Ele está respirando, murmurou, pressionando um pano limpo contra o ferimento. Rápido, liguem para o hospital. Charlotte. Edward murmurou, num sopro fraco, antes de tudo escurecer. Os paramédicos chegaram em 15 minutos. Edward foi levado às pressas, ainda inconsciente, enquanto Charlotte ficava para trás, as mãos manchadas com o sangue dele. Ela não sabia por que tinha entrado. Não sabia por que seu coração disparava daquele jeito, como se ela tivesse acabado de perder algo precioso. Ele é apenas seu patrão, ela repetiu para si mesma. Apenas isso. 3 dias depois, Charlotte foi chamada ao hospital. A senhora é Charlotte Miller? A médica, doutora Helena Crane,
Era uma mulher de meia-idade com olhos cansados e um jaleco impecável. O Sr. Langford está acordado. Ele está pedindo por você. Charlotte piscou, confusa. Por mim? Mas eu sou apenas. Ele diz que você é a esposa dele. O mundo parou. O quê? Disse incrédula. Amnésia retrógrada severa, explicou a médica, cruzando os braços. Ele não se lembra do acidente. Não se lembra dos últimos anos. E aparentemente, criou memórias falsas para preencher as lacunas. Quando acordou, a primeira coisa que ele disse foi: "Onde está minha esposa?" Descreveu você perfeitamente. Charlotte sentiu o sangue gelar. Isso é impossível. Eu trabalho para ele. Ele mal sabe meu nome. Eu sei, a médica suspirou. Mas, neste momento, contradizê-lo pode ser perigoso. Pacientes com amnésia severa podem entrar em crise se confrontados bruscamente com a realidade. Precisamos de tempo para reintegrá-lo. Então, eu preciso pedir um favor. Não. Senhorita Miller. Eu não vou mentir para ele. Charlotte recuou, a voz tremendo. Isso é loucura. É temporário, a médica insistiu, o tom suplicante. Apenas até ele se estabilizar. Alguns dias, talvez uma semana. Depois, vamos revelar a verdade gradualmente. Mas, agora, ele precisa de estabilidade. Se ele acordar sozinho, confuso, pode ter um colapso. Você não precisa fazer nada além de estar lá. Por favor. Charlotte olhou para a porta do quarto. Do outro lado, estava o homem mais poderoso do país, o bilionário intocável, o gênio frio que nunca a enxergara como algo além de uma funcionária. E agora ele achava que ela era o amor da vida dele. Só alguns dias. Charlotte sussurrou. Prometo. Doutora Crane sustentou. Charlotte respirou fundo. Está bem. Quando Charlotte entrou no quarto, Edward estava sentado na cama, o rosto pálido, uma bandagem branca envolvendo a cabeça. Mas o que a fez parar no meio do caminho foram os olhos dele. Aqueles olhos azuis, normalmente gelados e distantes, agora brilhavam com algo que ela nunca vira antes. Alívio. Ternura. Amor. Charlotte. A voz dele saiu rouca, quebrada. Você está aqui. Ele estendeu a mão. E Charlotte, com o coração martelando no peito, deu um passo à frente e segurou aquela mão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estou aqui, ela murmurou, forçando um sorriso. Edward puxou-a para mais perto, os dedos entrelaçados nos dela com uma intensidade desesperada. Eu pensei que tinha te perdido. As palavras dela morreram na garganta. Porque, pela primeira vez, Lord Edward Langford estava olhando para ela, realmente olhando, como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. E Charlotte percebeu, com um aperto doloroso no peito, que talvez a mentira mais perigosa não fosse a que ela estava prestes a contar, mas a que ela estava começando a acreditar. Os primeiros dias foram uma tortura silenciosa. Charlotte voltou para a mansão Langford não como empregada, mas como esposa, um papel que ela não sabia interpretar e que a sufocava a cada segundo. Os outros funcionários a olhavam com uma mistura de choque e desconfiança. Mr. Beatrice, em particular, parecia estar sempre vigiando, os lábios franzidos em desaprovação. Isso não vai acabar bem, murmurou a governanta, enquanto Charlotte subia as escadas carregando uma bandeja com chá. Ele vai descobrir. E quando isso acontecer? Eu sei, Charlotte interrompeu, cansada. Mas a médica disse que é temporário. Até ele se recuperar. Temporário, Mr. Beatrice bufou. Você está brincando com fogo, menina. Talvez estivesse. Mas Charlotte não tinha escolha. Edward foi liberado do hospital 5 dias após o acidente, com recomendações estritas, repouso, acompanhamento médico diário e, acima de tudo, evitar qualquer estresse emocional. A doutora Crane veio pessoalmente entregar as instruções a Charlotte, puxando-a para um canto enquanto Edward era instalado no quarto principal. Ele não pode saber a verdade ainda, a médica reforçou, a voz baixa. O cérebro dele está se curando. Qualquer choque pode causar danos permanentes. Continue fazendo o que está fazendo. Seja gentil. Seja presente. Deixe-o acreditar. Por quanto tempo? Não sei, doutora Crane admitiu, evitando o olhar de Charlotte.
Cada caso é único. Pode ser uma semana. Pode ser um mês. Mas, quando ele começar a se lembrar por conta própria, vamos intervir. Até lá, você está salvando a vida dele. Charlotte queria acreditar nisso. Queria acreditar que estava fazendo a coisa certa. Mas, quando entrou no quarto e viu Edward sentado na beira da cama, o olhar perdido na janela, ela sentiu uma pontada de culpa tão intensa que quase recuou. Charlotte, ele virou a cabeça, e o rosto dele se iluminou. Você voltou. Claro que voltei. Ela forçou um sorriso, colocando a bandeja na mesinha de cabeceira. Trouxe chá. Do jeito que você gosta. Era a verdade. Durante meses, Charlotte preparara o chá de Edward todas as manhãs, chá preto com uma colher de mel e um toque de limão. Ele nunca agradeceu. Nunca sequer olhou para ela. Mas ela sempre notou que ele bebia até a última gota. Agora, ele pegou a xícara com as duas mãos, sorvendo devagar, os olhos fechados. Perfeito, murmurou. Como sempre. Charlotte se sentou na poltrona ao lado, as mãos entrelaçadas no colo. Como você está se sentindo? Confuso, ele admitiu, olhando para ela com uma vulnerabilidade que a desarmou completamente. Eu não me lembro do acidente. Não me lembro de muita coisa. Mas eu me lembro de você. O coração dela disparou. O que você lembra? Edward inclinou a cabeça, pensativo. Do seu sorriso. Da forma como você cantarola quando acha que ninguém está ouvindo. Do jeito que você franze o nariz quando está concentrada. Ele pausou, os olhos azuis fixos nela. Eu me lembro de te amar. Charlotte não conseguiu respirar. Edward. Eu sei que algo está errado, ele continuou, a voz baixa. Eu sinto. Como se houvesse um buraco na minha mente. Mas, quando você está aqui, o buraco desaparece. Você me faz sentir inteiro. Ela precisava dizer a verdade. Precisava acabar com aquilo antes que fosse tarde demais. Mas as palavras não saíram. Porque, pela primeira vez na vida, alguém estava olhando para Charlotte Miller como se ela fosse preciosa. E ela não sabia como abrir mão disso. Os dias se arrastaram numa rotina estranha. Charlotte passava as manhãs ao lado de Edward, conversando, lendo para ele, ajudando-o a se recuperar. Ele era diferente do patrão frio que ela conhecera. Esse Edward sorria. Fazia piadas. Segurava a mão dela como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Você sempre foi assim? Charlotte perguntou uma tarde, enquanto eles caminhavam pelo jardim. Assim como? Gentil. Edward riu, um som baixo e rouco. Não sei. Você me conhece melhor do que eu mesmo. O que você acha? Charlotte hesitou. Não. Você era frio. Distante. Assustador. Mas ela não disse isso. Acho que você sempre teve um coração bom, murmurou. Só, esqueceu disso por um tempo. Ele parou, virando-se para encará-la. E você me fez lembrar? Talvez. Edward deu um passo à frente, tão perto que Charlotte podia sentir o calor dele. Então eu devo tudo a você. Ele ergueu a mão, os dedos roçando a bochecha dela com uma delicadeza que fez seu coração disparar. Charlotte, posso te beijar? Ela deveria dizer não. Deveria recuar, explicar, acabar com a farsa. Mas, quando os lábios dele tocaram os dela, suaves, hesitantes, cheios de uma ternura desesperada, Charlotte fechou os olhos e deixou a mentira consumi-la por completo. Porque, naquele momento, ela não era mais a empregada invisível. Ela era amada. E isso valia qualquer culpa. A mansão Langford tinha olhos. Charlotte sentia os olhares dos outros funcionários onde quer que fosse, nos corredores, na cozinha, no jardim. Sussurros morriam quando ela passava. Sorrisos falsos. Reverências exageradas. Ela não era mais uma deles. Era a senhora Langford agora, pelo menos na superfície. Mas por baixo da máscara, Charlotte ainda era a garota pobre que limpava pisos e engolia humilhações. E ela sabia que eles sabiam. A senhorita se adaptou rápido, comentou Thomas, o mordomo principal, uma manhã. Ele era um homem alto e magro, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam ler almas. De empregada a esposa. Deve ser um conto de fadas. Charlotte segurou a xícara de café com mais força do que o necessário.
Eu estou apenas ajudando o Sr. Langford a se recuperar. Claro, Thomas sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Todos estamos. Ele se afastou antes que Charlotte pudesse responder, deixando-a com um aperto no estômago. Eles não confiam em você. E com razão. Mas Edward confiava. Confiava cegamente, desesperadamente, de uma forma que assustava Charlotte. Ele a procurava em todos os cômodos, chamava por ela à noite quando não conseguia dormir, segurava sua mão durante as sessões com a doutora Crane. Era como se Charlotte fosse a única coisa real em um mundo de sombras. Você está melhorando, disse a médica durante uma visita, examinando os reflexos de Edward. A ferida está cicatrizando bem. Mas a memória. Ainda nada, Edward admitiu, frustrado. Eu me lembro dela. De nós. Mas o resto, é tudo preto. A doutora Crane lançou um olhar rápido para Charlotte. Não force. As memórias vão voltar quando estiverem prontas. Por enquanto, o importante é que você está seguro. E amado. Edward sorriu, puxando Charlotte para mais perto. Isso eu sei que é verdade. Depois que a médica saiu, ele virou-se para Charlotte, os olhos cheios de uma determinação que ela não entendia. Quero saber tudo sobre nós. O quê? Conta pra mim, ele insistiu, levando-a até o sofá. Como nos conhecemos? Quando você soube que me amava? Nosso primeiro beijo. Tudo. O pânico subiu pela garganta de Charlotte. Edward, você precisa descansar. Eu preciso lembrar, ele interrompeu, a voz baixa e intensa. Porque, cada vez que olho para você, sinto algo tão forte que chega a doer. E eu odeio não saber de onde vem. Por favor, Charlotte, me ajuda a lembrar. Como ela poderia inventar uma história de amor que nunca existiu? Como ela poderia transformar meses de indiferença e silêncio em romance? Mas os olhos dele suplicavam. E Charlotte, que passará a vida toda invisível, não conseguiu negar a única pessoa que havia. Está bem, ela respirou fundo. Nós nos conhecemos há 2 anos. Eu estava trabalhando em uma cafeteria no centro. Você entrou um dia, completamente perdido, procurando um lugar tranquilo para trabalhar. Sentou na minha mesa sem pedir licença. Edward riu. Parece algo que eu faria. Você era impossível, Charlotte continuou, deixando a história fluir. Mal educado. Impaciente. Pediu um café e nem olhou para mim. Mas, você esqueceu a carteira. Eu corri atrás de você na rua, no meio da chuva, para devolver. E aí? Charlotte sorriu, a mentira ficando mais fácil a cada palavra. Você me olhou pela primeira vez. Realmente olhou. E disse, por que você fez isso? Eu respondi, porque era a coisa certa a fazer. E você, ficou parado ali, no meio da chuva, como se eu tivesse dito algo revolucionário. Edward estava hipnotizado. E depois? Você voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre pedindo café, sempre ficando um pouco mais. Até que, uma noite, você me perguntou se eu queria jantar com você. E eu disse sim. E você soube, naquele momento, que te amava. Charlotte olhou para ele, o coração apertado. Não. O amor não vem assim, de repente. Ele cresce devagar, como raízes embaixo da terra. Até que um dia você percebe que não consegue mais respirar sem aquela pessoa por perto. As palavras eram para o Edward imaginário. Mas, quando ela terminou, percebeu que estava descrevendo algo perigosamente real. Edward pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu não me lembro de nada disso, ele murmurou. Mas eu acredito em você. Porque, quando você fala, parece verdade. Charlotte teve que desviar o olhar. Porque mentiras bem contadas sempre parecem verdade. À noite, Charlotte deitava sozinha no quarto dos fundos, o pequeno cômodo de empregada que agora parecia uma prisão. A doutora Crane havia sugerido que ela dormisse no quarto principal com Edward, para manter a ilusão, mas Charlotte traçou uma linha. Ele ainda está se recuperando, disse, firme. Precisa de espaço. A verdade era que ela não confiava em si mesma. Não confiava no que poderia acontecer se ela dormisse ao lado dele, se sentisse o calor do corpo dele, se acordasse nos braços dele. A mentira já estava consumindo-a. Ela não podia deixá-la se aprofundar ainda mais.
Mas, uma noite, Edward bateu na porta. Charlotte abriu, sobressaltada. Ele estava descalço, de pijama, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Eu não consigo dormir, ele confessou, a voz rouca. Tento, mas, sempre acordo com pesadelos. Coisas que não fazem sentido. Explosões. Gritos. E quando acordo, você não está lá. Charlotte sentiu o peito apertar. Edward. Eu sei que é egoísmo, ele continuou, passando a mão pelo rosto. Mas, posso ficar aqui? Só por essa noite. Eu prometo que não vou fazer nada. Só, preciso saber que você está perto. Ela deveria dizer não. Mas havia algo tão quebrado naquele pedido, tão humano, que Charlotte não conseguiu recusar. Está bem. Eles se deitaram na cama estreita, lado a lado, sem se tocar. O silêncio era denso, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Charlotte. Edward sussurrou na escuridão. Obrigado. Por não desistir de mim. Ela fechou os olhos, sentindo as lágrimas queimarem. Mas eu não sou quem você pensa que sou. E quando você descobrir, vai me odiar. Edward adormeceu primeiro, a respiração lenta e profunda. E Charlotte ficou acordada, olhando o teto, tentando ignorar o fato de que o homem ao seu lado, o patrão frio e distante que ela um dia temeu, agora dormia ao lado dela como se ela fosse sua âncora. E, pela primeira vez, Charlotte se perguntou se a pior mentira não era a que ela contava para ele, mas a que ela contava para si mesma. Porque, em algum lugar entre as histórias inventadas e os sorrisos falsos, Charlotte Miller estava se apaixonando pelo homem que nunca deveria ter conhecido. E não havia forma de voltar atrás. As semanas passaram como água escorrendo entre os dedos, rápidas, inevitáveis, impossíveis de segurar. Charlotte tinha certeza de que a farsa duraria poucos dias. Que Edward recuperaria a memória, que a verdade viria à tona, que ela voltaria ao seu lugar de sempre, invisível, esquecida, apenas mais uma funcionária. Mas a memória não voltou. E, a cada dia que passava, a distância entre a mentira e a realidade ficava menor. Edward estava diferente. Não apenas com ela, mas com todos. O patrão frio e inacessível dava lugar a um homem que sorria para os jardineiros, agradecia aos cozinheiros, perguntava sobre a família de Mr. Beatrice. Era como se o acidente tivesse despedaçado não apenas sua memória, mas também as muralhas que ele construíra ao redor de si mesmo. Ele está mais humano, comentou um dos funcionários mais jovens, James, enquanto arrumava a biblioteca. É estranho. Mas, bom. Charlotte apenas assentiu, fingindo organizar livros. Humano. Ele sempre foi humano. Mas ninguém nunca olhou para ele de verdade. Mas a verdade era mais complicada do que isso. Porque Charlotte também não conhecia esse Edward. Ela conhecia o homem que trancava-se no laboratório por dias, que comia sozinho, que tratava funcionários como números. Mas esse Edward, o que segurava a mão dela durante passeios no jardim, o que lia poesia em voz alta, o que a puxava para dançar na sala de estar mesmo sem música, esse era um estranho. Um estranho pelo qual ela estava se apaixonando. Você parece preocupada, disse Edward uma tarde, enquanto eles almoçavam na varanda. O sol de novembro brilhava suave sobre os jardins, e o vento trazia o cheiro de flores silvestres. Charlotte piscou, voltando à realidade. Não. Só, pensando. Em quê? Em como tudo isso vai acabar. Em como você vai me odiar quando descobrir. Em você, ela mentiu. Ou talvez não fosse mentira. Em como você está melhorando. Edward sorriu, aquele sorriso lento e devastador que fazia o coração dela pular. É por sua causa. Você me salvou, Charlotte. Em todos os sentidos. Ela desviou o olhar, incapaz de encarar a sinceridade naqueles olhos azuis. Eu não fiz nada de especial. Fez sim, ele insistiu, pegando a mão dela sobre a mesa. Você ficou. Quando teria sido mais fácil ir embora, você ficou. Isso significa tudo. Eu fiquei porque me obrigaram. Porque disseram que você ia surtar se eu não ficasse. Não foi por amor. Foi por culpa. Respirou fundo, com os pensamentos voltando a atormentá-la. Mas será que era só isso? Charlotte não sabia mais. A doutora Crane continuava visitando semanalmente, monitorando a recuperação de Edward. Mas suas visitas se tornaram tensas,
carregadas de olhares significativos e perguntas sussurradas. Como ele está? A médica perguntou, puxando Charlotte para o corredor após uma consulta. Melhor. Fisicamente, ele está quase recuperado. E a memória? Charlotte hesitou. Nada. Ele ainda não lembra de nada antes do acidente. A doutora Crane franziu o senho. Isso é incomum. Na maioria dos casos, fragmentos começam a voltar após algumas semanas. Mas com ele, é como se o cérebro estivesse bloqueando ativamente as memórias. O que isso significa? Pode ser um mecanismo de defesa, a médica explicou, pensativa. Talvez haja algo nas memórias dele que o cérebro não quer acessar. Trauma, dor, solidão. Algo que seja mais fácil esquecer do que enfrentar. Charlotte sentiu um aperto no peito. E o que acontece quando ele lembrar? A doutora Crane não respondeu imediatamente. Apenas olhou para Charlotte com uma mistura de piedade e preocupação. Depende de como ele reage. De como você reage. Ela pausou. Senhorita Miller, você sabe que não pode continuar com isso para sempre, não é? Uma hora, ele vai descobrir. E quanto mais tempo passar? Eu sei, Charlotte interrompeu, a voz tensa. Mas você me pediu para fazer isso. Disse que era temporário. E ainda é. Mas, a médica suspirou. Só tome cuidado. Com ele. E com você mesma. Charlotte não entendeu o aviso. Pelo menos, não até a noite em que tudo mudou. Era tarde, passava da meia-noite. Charlotte estava no quarto dos fundos, tentando dormir, quando ouviu passos no corredor. Ela se levantou, abrindo a porta, e encontrou Edward parado ali, o rosto pálido, os olhos arregalados. Edward! O que aconteceu? Eu tive um sonho, ele murmurou, a voz trêmula. Ou uma lembrança. Não sei. Mas vi algo. Charlotte o puxou para dentro, fechando a porta. Conta pra mim. Ele se sentou na beira da cama, as mãos tremendo. Eu estava no laboratório. Sozinho. Sempre sozinho. E havia tanto silêncio, tanto vazio. Eu trabalhava dia e noite porque, se eu parasse, teria que enfrentar o fato de que não havia ninguém esperando por mim. Ninguém que se importasse se eu voltasse ou não. Charlotte sentou-se ao lado dele, o coração partido. Edward. E então eu te vi, ele continuou, virando-se para ela. No sonho. Você estava lá, no fundo, limpando, invisível. E eu pensei que, se eu falasse com você, se eu te notasse, talvez o vazio diminuísse. Mas eu não falei. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De que você visse quem eu realmente era. Ele sussurrou. Um homem quebrado. Incapaz de se conectar com qualquer coisa além de equações e moléculas. Eu achei que era mais seguro ficar sozinho. E agora eu não sei se aquilo era uma memória ou apenas um pesadelo. Charlotte não conseguia respirar. Era uma memória. Era tudo verdade. Ela deveria contar. Deveria acabar com aquilo ali mesmo. Mas, quando Edward olhou para ela com aqueles olhos perdidos e vulneráveis, Charlotte fez a única coisa que sabia fazer. Ela mentiu. Era só um pesadelo, murmurou, pegando o rosto dele entre as mãos. Você nunca foi esse homem. Você sempre me viu. Sempre se importou. E eu sempre estive aqui. Promete. Prometo. Edward a puxou para um abraço tão apertado que Charlotte mal conseguia respirar. E, enquanto ele segurava-a como se ela fosse a única coisa impedindo de desmoronar, Charlotte fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Porque ela sabia a verdade. Edward não estava se apaixonando por ela. Ele estava se apaixonando por uma versão dela que nunca existiu, a esposa perfeita, a mulher que o amava incondicionalmente, a salvadora que o resgatou da solidão. E quando ele descobrisse que tudo era mentira, ele não seria o único destruído. Charlotte também seria. Dezembro chegou trazendo neve e segredos. A mansão Langford se transformou em um palácio de gelo, os jardins cobertos por uma camada branca e silenciosa, as janelas embaçadas pelo contraste entre o frio exterior e o calor das lareiras internas. Era bonito. Quase mágico. Mas Charlotte não conseguia apreciar a beleza. Porque, a cada dia que passava, a mentira crescia como uma criatura viva, enroscando-se ao redor dela,
sufocando-a. Edward estava completamente recuperado fisicamente. As feridas cicatrizaram, a força voltou, e ele começou a retomar suas atividades. Reuniões com executivos da Langford Biotech, revisões de projetos, ligações internacionais. O império que ele construíra não podia ficar parado para sempre. Mas a memória continuava perdida. É incrível, comentou Marcus Haley, o vice-presidente da empresa, durante uma reunião no escritório de Edward. Charlotte estava presente, sentada discretamente no canto, como Edward insistira. Você perdeu anos de memórias, mas ainda consegue entender cada detalhe técnico do nosso trabalho. É como se a ciência estivesse gravada em seu DNA. Edward sorriu, mas havia algo tenso naquele sorriso. Conhecimento não é memória. Eu sei. O outro, eu sinto falta. Marcus lançou um olhar rápido para Charlotte, um olhar avaliador, quase suspeitoso. E sua esposa tem sido um grande apoio, imagino. Ela é minha razão de existir, Edward disse simplesmente, sem hesitação. Charlotte sentiu o peso daquelas palavras como pedras sobre o peito. Depois que Marcus saiu, Edward virou-se para ela, o rosto cansado. Ele não gosta de você. Eu percebi. Não ligue. Marcus não gosta de ninguém. Edward caminhou até ela, puxando-a para seus braços. Mas eu gosto. Eu te amo. Eram palavras que ele dizia todos os dias agora. Eu te amo. E, toda vez, Charlotte sentia como se estivesse sangrando por dentro. Porque ela também o amava. Não a versão falsa. Não o patrão distante que ele fora antes. Mas esse Edward, o homem gentil, vulnerável, intenso. O homem que a olhava como se ela fosse luz em meio às trevas. E isso tornava tudo pior. A primeira rachadura na farsa apareceu numa tarde de segunda-feira. Charlotte estava na biblioteca, organizando papéis, quando encontrou uma pasta antiga, documentos de contratação de funcionários. Curiosa, ela folheou e encontrou sua própria ficha. Nome: Charlotte Miller. Cargo: empregada doméstica. Data de contratação: 15 de abril. Salário: $2.500 por mês. Observações: contratada por recomendação de Mr. Beatrice. Perfil discreto, eficiente, sem vínculos familiares. Ideal para função de baixa interação. Sem vínculos familiares. Ideal para baixa interação. Charlotte leu aquelas palavras várias vezes, sentindo a frieza delas. Ela não tinha sido contratada por suas habilidades. Ela tinha sido contratada porque era invisível. Porque ninguém se importaria se ela desaparecesse. Charlotte. Ela se virou bruscamente, escondendo a pasta. Edward estava parado na porta, a cabeça inclinada, curioso. O que você está lendo? Nada. Só documentos velhos. Ele caminhou até ela, pegando a pasta de suas mãos antes que ela pudesse impedir. Seus olhos varreram a página. E pararam nas observações. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Ideal para baixa interação. Edward leu em voz alta, a voz estranhamente plana. O que isso significa? Charlotte engoliu em seco. Significa que eu era boa no meu trabalho. Não, ele balançou a cabeça, os olhos fixos na ficha. Significa que quem escreveu isso, me conhecia. Sabia que eu não queria interagir com ninguém. Que eu preferia funcionários que fossem invisíveis. Ele ergueu o olhar para Charlotte, e havia algo diferente ali. Algo que a fez recuar. Eu escrevi isso, Edward. Eu contratei você, ele continuou, a voz subindo. Mas não como esposa. Como empregada. Isso está aqui, preto no branco. Então, como? Foi há muito tempo, Charlotte interrompeu, desesperada. Antes de nós. Você me contratou para trabalhar, mas então, nós nos conhecemos de verdade. Nos apaixonamos. As coisas mudaram. Edward a encarou por um longo momento. Por que eu sinto que você está mentindo? O coração dela parou. Eu não estou. Charlotte, ele deu um passo à frente, a voz baixa e perigosa. Eu estou tentando confiar em você. Estou tentando acreditar em tudo o que você me conta. Mas cada vez que eu procuro por provas, cada vez que eu tento lembrar, não há nada. É como se nossa história fosse feita de sombras. Não é,
Ela sussurrou, as lágrimas queimando. Não é sombra. É real. Então me prova. Como? Me beija, Edward disse bruscamente. E me faz sentir que isso é verdade. Charlotte ficou paralisada. E, antes que pudesse pensar, antes que pudesse respirar, Edward a puxou para si e a beijou, não com a ternura de antes, mas com desespero, fome, algo selvagem e quebrado. E Charlotte correspondeu. Porque, naquele momento, ela não estava fingindo. Ela o queria. Precisava dele. Amava-o de uma forma que a assustava. Quando eles se separaram, ambos estavam sem ar, os rostos a centímetros de distância. Sente isso? Edward sussurrou, a voz rouca. Isso não é mentira. Não pode ser. Charlotte fechou os olhos, as lágrimas escorrendo. Mas é. Tudo é. Ela não disse nada. E Edward a segurou como se estivesse se afogando. Naquela noite, Charlotte não conseguiu dormir. Ela ficou deitada no escuro, encarando o teto, a culpa roendo-a por dentro. A dúvida de Edward estava crescendo. E não era só ele. Os funcionários sussurravam. Marcus Haley fazia perguntas. A doutora Crane evitava seu olhar. Todos sabiam que algo estava errado. E era apenas questão de tempo até que tudo desmoronasse. Charlotte se levantou, envolvendo-se em um roupão, e caminhou até o quarto de Edward. A porta estava entreaberta, e ela podia vê-lo sentado na beira da cama, a cabeça entre as mãos. Edward! Ele ergueu o olhar, e o que Charlotte viu a fez parar. Não era confusão. Era clareza. Eu lembrei de algo, ele disse, a voz calma. Calma demais. Charlotte sentiu o mundo tremer. O quê? De você. Edward se levantou, caminhando lentamente em sua direção. Limpando. Servindo chá. Desaparecendo assim que eu entrava na sala. Você nunca foi minha esposa, foi? O silêncio gritou entre eles. Foi. Charlotte mentiu, a voz quebrando. Não minta para mim, Edward disse, e havia dor naquelas palavras. Dor pura e crua. Não agora. Não depois de tudo. Por favor, Charlotte, só me diga a verdade. Ela queria. Queria tanto contar tudo, o acidente, a amnésia, a farsa que a doutora Crane a forçou a manter. Mas, antes que pudesse abrir a boca, uma voz cortou o silêncio. Senhor Langford. Ambos se viraram. Marcus Haley estava parado na porta, o rosto sério, segurando um envelope. Precisamos conversar. Agora. Edward franziu o senho. Marcus, não é hora. É sobre sua esposa. Marcus interrompeu, lançando um olhar frio para Charlotte. Ou melhor, sobre sua empregada. O sangue de Charlotte congelou. Marcus abriu o envelope e espalhou fotografias sobre a cama, registros de contratação, fichas de pagamento, até fotos antigas de Charlotte vestindo o uniforme de empregada. Fiz uma investigação, Marcus disse friamente. Porque algo não batia. E descobri que Charlotte Miller nunca foi sua esposa, Edward. Ela foi contratada como funcionária 6 meses atrás. E, de alguma forma, após seu acidente, ela se aproveitou da sua amnésia para fingir ser algo que nunca foi. Edward olhou para as fotos. Depois para Charlotte. E a expressão no rosto dele, traição, choque, dor absoluta, foi como uma faca no coração dela. Diz que ele está mentindo, Edward sussurrou. Por favor, Charlotte. Diz que isso não é verdade. Ela abriu a boca. Mas as palavras não saíram. E o silêncio foi toda a confirmação que ele precisava. Edward recuou como se tivesse levado um soco. Sai, ele disse, a voz trêmula. Sai agora. Edward, eu posso explicar. Sai. O grito ecoou pela mansão inteira. E Charlotte, com lágrimas escorrendo pelo rosto, correu. Porque a única coisa que ela sempre soube fazer era desaparecer. E, dessa vez, ela temia que fosse para sempre. Charlotte não dormiu. Ela ficou trancada no quarto dos fundos, sentada no chão, as costas contra a porta, soluçando até não ter mais lágrimas. Lá fora, a mansão estava silenciosa, um silêncio pesado, sufocante, como o que precede tempestades. Ela tinha destruído tudo. Não. Pior. Ela nunca teve nada para destruir. Tudo sempre foi mentira. Quando o sol nasceu, trazendo uma luz pálida e cinzenta,
Charlotte finalmente se levantou. Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos, o corpo dolorido. Ela se vestiu mecanicamente, calça jeans, blusa simples, os mesmos sapatos gastos que usava antes de tudo desmoronar. Antes de fingir ser alguém que você nunca foi. Uma batida na porta a fez pular. Senhorita Miller. Era a voz de Mr. Beatrice, tensa. Posso entrar? Charlotte abriu a porta. A governanta estava do outro lado, o rosto grave. O Sr. Langford quer vê-la. No escritório. Charlotte sentiu o estômago revirar. Ele vai me demitir? Mr. Beatrice não respondeu. Apenas se afastou, deixando Charlotte sozinha com o peso do inevitável. O escritório de Edward ficava no segundo andar, uma sala ampla com estantes de livros do chão ao teto, uma mesa de mogno maciço e janelas que davam para os jardins nevados. Charlotte entrou devagar, as mãos tremendo. Edward estava de costas, olhando pela janela. Ele usava um terno preto impecável, as mãos atrás das costas, a postura rígida. Ele não se virou quando ela entrou. Senta, disse simplesmente. Charlotte obedeceu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. O silêncio se arrastou, pesado e cortante. Finalmente, Edward se virou. E o que Charlotte viu a fez querer desaparecer. Os olhos dele estavam frios, distantes, vazios. O Edward que ela conhecera, o homem gentil, vulnerável, apaixonado, tinha sumido. No lugar dele estava o patrão, o bilionário, o Lord Edward Langford que todos temiam. Ele estava de volta. Eu conversei com a doutora Crane, Edward começou, a voz controlada, sem emoção. Ela me contou tudo. A amnésia. O pedido dela para que você mantivesse a farsa. O medo de que eu tivesse um colapso se confrontado com a verdade. Charlotte não conseguia respirar. Edward. Não me interrompe, ele cortou, gélido. Você vai me ouvir. E depois você vai embora. Cada palavra era uma lâmina. Edward caminhou até a mesa, apoiando as mãos sobre ela, inclinando-se para frente. Seus olhos azuis perfuraram os dela. Durante 2 meses, você me fez acreditar que eu era amado. Que eu tinha alguém. Que eu não estava sozinho. Sua voz tremeu, mas ele se controlou. Você inventou histórias. Memórias falsas. Mentiu na minha cara todas as noites. E eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Eu não tive escolha, Charlotte sussurrou, as lágrimas voltando. A médica disse que você poderia ter danos cerebrais. Que eu precisava. Precisava mentir? Edward riu, um som amargo. Por 2 meses. Você não percebeu que, a cada dia que passava, a mentira ficava mais cruel? Que eu estava me apaixonando por uma ilusão? Não era ilusão. Charlotte se levantou bruscamente, a voz quebrando. Eu sei que começou assim, mas... Edward, eu me apaixonei por você de verdade. Pelo homem que você se tornou. Pelos momentos que tivemos. Por quê? Ele explodiu, socando a mesa. Pelo homem que eu fingi ser? Pelo que você me forçou a acreditar que eu era? Nada daquilo era real, Charlotte. Nada. Era assim. Ela gritou de volta, as lágrimas escorrendo. Você era real. Seus sentimentos eram reais. Tudo o que você disse, tudo o que você fez, era baseado em mentiras. O silêncio caiu como uma guilhotina. Edward recuou, passando as mãos pelo rosto. Eu não sei mais o que é verdade, ele murmurou, a voz quebrada. Eu não sei se aquele homem era eu, ou apenas o que você queria que eu fosse. Charlotte deu um passo à frente, desesperada. Edward, por favor, me deixe explicar tudo. Desde o começo. Ele ergueu a mão, parando-a. Não quero explicações. Quero que você saia da minha casa. As palavras a atingiram como balas. Você está me demitindo? Estou te libertando. Edward corrigiu, virando-se novamente para a janela. Vou pagar 3 meses de salário adiantado. E uma carta de recomendação. Você pode ir para onde quiser. Fazer o que quiser. Mas não posso. Não consigo ter você aqui. Porque você me odeia. Não, Edward respondeu, a voz baixa. Porque eu te amo. E isso me destrói. Charlotte sentiu o chão sumir debaixo de seus pés.
Então, por que está me mandando embora? Edward finalmente se virou, e Charlotte viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dele. Porque cada vez que eu olho para você, eu lembro do que nós tivemos. E do fato de que nada daquilo era meu. Ele respirou fundo, tremendo. Vai, Charlotte. Por favor. Antes que eu mude de ideia. Ela queria lutar. Queria gritar, implorar, fazer qualquer coisa para desfazer aquilo. Mas havia dor demais nos olhos dele. E Charlotte sabia que ela era a causa. Então ela sentiu, em silêncio, e saiu. Charlotte fez as malas rapidamente. Não tinha muito. Algumas roupas, um livro velho, uma foto da mãe. Tudo cabia em uma mochila surrada. Mr. Beatrice a esperava na porta dos fundos, segurando um envelope. 3 meses de salário, ela disse, sem olhar para Charlotte. E a carta? Como ele prometeu. Obrigada. A governanta hesitou, depois suspirou. Eu não aprovo o que você fez. Mas, eu vi como ele olhava para você. E como você olhava para ele. Talvez não tenha começado real. Mas se tornou. Ela encontrou os olhos de Charlotte. Não desista dele tão fácil, menina. Charlotte não teve tempo de responder. Porque naquele momento, uma explosão sacudiu a mansão. O som veio do subsolo, o laboratório. Fumaça. Gritos. Sirenes. E Charlotte, deixando a mochila cair, correu. Não pensou. Não hesitou. Apenas correu de volta para dentro da mansão em chamas, procurando por ele. Porque, no final, não importava se ele a amava ou odiava. Ela não conseguia viver sabendo que o deixará morrer. O fogo devorava o subsolo como uma criatura viva. Charlotte desceu as escadas correndo, a fumaça já queimando seus pulmões, o calor intenso fazendo sua pele arder. Atrás dela, ouvia os gritos dos funcionários, as sirenes distantes dos bombeiros, o caos se espalhando pela mansão. Mas ela não parou. Edward! Ela gritou, a voz rouca. Onde você está? O laboratório estava irreconhecível. Chamas lambiam as paredes, vidros quebrados cobriam o chão, produtos químicos derramados criavam cores estranhas no meio do inferno. E no centro de tudo, caído perto de uma bancada destruída, estava ele. Edward. Inconsciente. Não, não, não. Charlotte correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Havia sangue na testa dele novamente, e sua respiração era fraca, irregular. Edward, acorda. Por favor. Ele não respondeu. Charlotte o puxou pelos ombros, tentando arrastá-lo, mas ele era pesado demais. As chamas estavam se aproximando, o teto começando a rachar com o calor. Alguém me ajuda. Ela gritou, desesperada. Alguém. Passos nas escadas. Thomas apareceu, o rosto coberto por um pano molhado, os olhos arregalados de pânico. Senhorita Miller. Você enlouqueceu? Me ajuda a tirá-lo daqui. Thomas hesitou apenas um segundo antes de correr até eles. Juntos, eles conseguiram arrastar Edward pelo corredor, subindo as escadas enquanto o laboratório desmoronava atrás deles. Quando finalmente alcançaram o ar livre, ambos caíram na grama, tossindo, sufocados. Os bombeiros chegaram segundos depois. Paramédicos correram para Edward, colocando uma máscara de oxigênio, checando sinais vitais. Charlotte estava ao lado dele, segurando sua mão, incapaz de soltá-la. Ele vai ficar bem? Ela perguntou, a voz quebrando. Inalação de fumaça, respondeu um dos paramédicos. Mas ele está estável. Vocês tiveram sorte. Sorte. Charlotte olhou para a mansão. Metade do subsolo estava destruído, fumaça negra subindo em colunas grossas. Isso não era sorte. Era um milagre. Edward foi levado ao hospital novamente. E Charlotte foi com ele. Ela não saiu do lado dele durante as horas seguintes, ignorando os olhares dos enfermeiros, as tentativas de Mr. Beatrice de fazê-la ir embora, até mesmo o comentário seco de Marcus Haley sobre a empregada dramática que não sabe seu lugar. Ela não se importava. Porque, quando Edward finalmente abriu os olhos, já era noite. Ele piscou devagar, desorientado, os olhos percorrendo o quarto até encontrarem Charlotte sentada na cadeira ao lado da cama. Eles se encararam em silêncio. Você ficou, Edward disse finalmente, a voz rouca. Claro que fiquei.
Eu te mandei embora. Eu não sou boa em obedecer ordens, Charlotte murmurou, os olhos marejados. Especialmente quando são burras. Edward fechou os olhos, um sorriso triste tocando seus lábios. Você entrou no fogo. Por mim. Sim. Por quê? Charlotte respirou fundo. Porque, apesar de tudo, apesar das mentiras, da farsa, de toda dor, eu te amo. De verdade. E não consigo mudar isso, não importa o quanto eu tente. O silêncio que se seguiu foi longo. Pesado. E então Edward abriu os olhos novamente, encarando-a com uma intensidade que a fez tremer. Charlotte, eu preciso te contar algo. E, quando eu terminar, você vai me odiar. Eu nunca poderia. Vai sim, ele interrompeu, a voz firme. Porque eu menti para você. Desde o começo. Charlotte franziu o senho, confusa. Do que você está falando? Edward se sentou na cama com dificuldade, afastando a máscara de oxigênio. Seus olhos estavam fixos nela, cheios de algo que parecia culpa. Eu nunca perdi a memória. As palavras levaram um momento para registrar. E, quando registraram, Charlotte sentiu o mundo parar. O quê? Eu fingi, Edward confessou, a voz baixa. O acidente foi real. A lesão foi real. Mas a amnésia foi mentira. Charlotte não conseguia processar. Isso não faz sentido. Por quê? Por que você faria isso? Edward passou a mão pelo rosto, como se estivesse se preparando para algo doloroso. Porque eu era um covarde. Ele respirou fundo. Durante meses, eu te observei. Cada dia, cada movimento. A forma como você cantarolava enquanto limpava. Como você sorria para os outros funcionários. Como seus olhos mudavam de cor conforme a luz. Eu era obcecado por você. Mas eu sabia que você nunca me veria dessa forma. Porque, para você, eu era só o patrão frio. O homem cruel que te ignorava. Charlotte estava paralisada. Então, quando o acidente aconteceu, quando acordei e vi você ao meu lado, eu tive uma ideia. Uma ideia terrível, egoísta, imperdoável. Edward encontrou os olhos dela. Eu fingi que não te conhecia. Fingi ter amnésia. Porque era a única forma de começar do zero. De ter uma chance contigo sem o peso de quem eu fui. As lágrimas começaram a cair do rosto de Charlotte. Você sabia o tempo todo? Sim. Você sabia que eu estava mentindo? Sim. E me deixou sofrer com a culpa? A voz dela subiu, tremendo de raiva e dor. Me deixou acreditar que estava destruindo você com mentiras, quando você estava fazendo a mesma coisa. Eu sei, Edward disse, e havia lágrimas nos olhos dele também. Eu sei que é imperdoável. Mas eu precisava saber como era ser amado por você. Como era te tocar, te beijar, te fazer sorrir. E quanto mais tempo passava, mais eu percebia que tinha criado algo lindo, e frágil, e construído sobre mentiras. Charlotte se levantou, recuando. Você me usou. Não. Você me manipulou. Ela gritou. Me fez acreditar que estava salvando você, quando o tempo todo era você que estava me prendendo numa farsa. Eu te amo. Edward gritou de volta, a voz quebrando. Isso nunca foi farsa. Tudo o que eu disse, tudo o que eu senti, era real. Como eu posso acreditar nisso? Charlotte chorava abertamente agora. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você diga? Edward saiu da cama, cambaleando até ela. Porque, mesmo sabendo a verdade, você entrou no fogo por mim. Porque, mesmo me odiando, você ficou ao meu lado. Porque isso, ele apontou para o espaço entre eles, é a única coisa real que eu já tive na vida. Charlotte balançou a cabeça, as lágrimas não parando. Eu não sei o que é real mais. Então deixa eu te mostrar. E, antes que ela pudesse recuar, Edward a puxou para um beijo, desesperado, quebrado, cheio de todas as mentiras e verdades que eles tinham acumulado. Charlotte tentou resistir, mas não conseguiu. Porque, mesmo através da dor, mesmo através da traição, havia algo inegável entre eles. Quando se separaram, ambos estavam tremendo. Eu não sei se consigo te perdoar, Charlotte sussurrou. Eu sei, Edward murmurou, encostando a testa na dela. Mas eu vou passar o resto da vida tentando merecer.
Antes que Charlotte pudesse responder, a porta do quarto se abriu bruscamente. Marcus Haley entrou, o rosto vermelho de raiva, seguido por 2 seguranças. Senhor Langford, eu preciso falar com o senhor. Agora. Edward franziu o senho. Marcus, não é hora. É sobre o acidente, Marcus interrompeu, lançando um olhar gelado para Charlotte. Ou melhor, sobre o atentado. O sangue de Charlotte congelou. Atentado? Marcus jogou uma pasta sobre a cama. Os investigadores encontraram evidências de sabotagem no laboratório. Alguém adulterou os equipamentos. Alguém queria que você morresse. Edward pegou a pasta, os olhos percorrendo os documentos. Quem? Marcus hesitou, depois apontou para Charlotte. Ela. Charlotte sentiu o chão desaparecer. O quê? Não. Eu nunca. Suas digitais estavam nos equipamentos, Marcus disse friamente. E há registros de transferências bancárias suspeitas para sua conta. $100.000. Pagos um dia antes do primeiro acidente. Isso é mentira. Charlotte gritou. Eu nunca recebi dinheiro nenhum. Eu nunca. Chega, Edward disse, a voz baixa e perigosa. Marcus, saia. Senhor Langford, ela está tentando matá-lo. Saia. Marcus recuou, os olhos arregalados, antes de sair batendo a porta. Edward se virou para Charlotte, e ela viu dúvida nos olhos dele. Dúvida que partiu seu coração. Você acredita nele? Ela sussurrou. Você realmente acha que eu faria isso? Edward não respondeu. E, naquele silêncio, Charlotte soube. Havia mentiras demais entre eles. E confiança de menos. Eu vou embora, ela disse, a voz morta. E dessa vez, eu não volto. Ela se virou para sair. Mas a voz de Edward a parou. Charlotte, eu sei que não foi você. Ela olhou por cima do ombro. Como? Edward sorriu tristemente. Porque, se você quisesse me matar, já teria feito. No fogo. Você teve a chance perfeita. Mas, em vez disso, você quase morreu me salvando. As lágrimas voltaram. Então por que você não disse nada? Porque eu preciso descobrir quem realmente quer me morto, Edward disse, os olhos endurecendo. E, para isso, eu preciso que você confie em mim. Uma última vez. Charlotte o encarou por um longo momento. E então, contra toda lógica, contra toda dor, ela assentiu. Porque, no final, eles eram tudo o que tinham. 2 mentirosos tentando encontrar uma verdade. A verdade sempre vem à tona. Não de forma gentil. Não com aviso prévio. Mas como uma explosão, devastadora, irreversível, deixando apenas destroços no lugar do que antes parecia sólido. Charlotte voltou para a mansão com Edward naquela mesma noite. Contra todas as recomendações médicas, ele insistiu em sair do hospital. Havia algo em seus olhos, uma determinação fria, calculista, que Charlotte reconhecia. Era o olhar do homem que construiu um império. Do gênio que não aceitava derrota. O Lord Edward Langford estava de volta. E ele estava caçando. Alguém me quer morto, ele disse no carro, a voz baixa. 2 explosões não são coincidência. E a forma como Marcus apareceu com evidências contra você tão rapidamente, ele está envolvido. Charlotte olhou pela janela, a paisagem noturna passando em borrão. Por que ele faria isso? Você confia nele. Ele é seu braço direito na empresa. Exatamente, Edward murmurou, pensativo. Ele tem acesso a tudo. Finanças, laboratório, segurança. Se alguém pudesse me destruir por dentro, seria ele. Mas qual seria o motivo? Edward não respondeu imediatamente. Seus dedos tamborilavam no joelho, um gesto nervoso que Charlotte aprenderá a reconhecer. Há 3 meses, descobri algo. Uma irregularidade nos fundos da empresa. Milhões sendo desviados para contas fantasmas. Eu estava investigando discretamente, mas então, o acidente aconteceu. Charlotte virou-se para ele, os olhos arregalados. Você acha que Marcus descobriu o que você sabia? Tenho certeza. O carro parou em frente à mansão. As luzes estavam acesas, mas havia algo sinistro na forma como a propriedade se erguia contra o céu escuro, como uma tumba iluminada. O que vamos fazer?
Charlotte perguntou. Edward a encarou, e havia algo perigoso em seus olhos. Vamos fazer ele confessar. O plano era simples. Perigoso, mas simples. Edward convocaria uma reunião de emergência com Marcus e os principais executivos da Langford Biotech. Ele diria que recuperou todas as memórias, que sabe sobre o desvio de fundos, e que está prestes a entregar evidências à polícia. Ele vai entrar em pânico, Edward explicou, enquanto Charlotte o ajudava a se preparar no escritório. E pessoas em pânico cometem erros. E se ele tentar te matar de novo? Edward sorriu, um sorriso frio, sem humor. Por isso você vai estar escondida, gravando tudo. Charlotte não gostou. Não gostou de nada daquilo. Mas ela entendia. Eles precisavam de provas. E isso significava arriscar tudo. Os executivos chegaram à meia-noite. Charlotte estava escondida atrás de um painel falso na parede do escritório, uma passagem secreta que Edward dissera existir desde a construção original da mansão. Através de uma pequena abertura, ela podia ver e ouvir tudo, o celular gravando silenciosamente. Marcus Haley foi o último a entrar. Ele parecia cansado, tenso, os olhos percorrendo o escritório como se procurasse por ameaças. Senhor Langford, ele começou, a voz controlada. Que bom vê-lo recuperado. Mas convocar uma reunião a esta hora. Senta, Marcus, Edward interrompeu, apontando para a cadeira em frente à mesa. Marcus obedeceu, mas seus olhos nunca deixaram Edward. Eu recuperei minha memória, Edward disse simplesmente, observando a reação de Marcus. Houve um leve estremecer, quase imperceptível. Mas estava lá. Isso é maravilhoso, Marcus forçou um sorriso. Então você se lembra de tudo? De tudo, Edward confirmou. Incluindo as irregularidades financeiras que descobri semanas antes do acidente. O silêncio que se seguiu foi denso. Os outros executivos trocaram olhares confusos. Mas Marcus ficou muito quieto. Muito imóvel. Não sei do que está falando, ele disse finalmente. Não? Edward abriu uma gaveta, tirando uma pasta grossa. Porque eu tenho aqui registros de transferências. Contas offshore. Empresas fantasmas. Tudo rastreado de volta para você, Marcus. 3 milhões de dólares desviados nos últimos 2 anos. Marcus empalideceu. Isso é absurdo. É verdade, Edward se levantou, caminhando ao redor da mesa. E você sabia que eu estava prestes a te expor. Então você sabotou meu laboratório. 2 vezes. Tentou me matar 2 vezes. Você enlouqueceu. Marcus também se levantou, as mãos tremendo. Eu seria incapaz. Seria? Edward inclinou a cabeça. Então explica como suas digitais foram encontradas nos equipamentos adulterados. Como você tinha acesso exclusivo ao laboratório naquela noite. Como você foi o único que se beneficiaria da minha morte. Os outros executivos estavam chocados, recuando. Marcus olhou ao redor, percebendo que estava encurralado. E então, algo mudou em seus olhos. A máscara caiu. Você não entende, Marcus disse, a voz baixa e perigosa. Eu construí essa empresa com você. Eu trabalhei dia e noite enquanto você se trancava em seu laboratório, brincando de cientista louco. E o que eu ganhei? Migalhas. Enquanto você nadava em bilhões. Então é sobre dinheiro, Edward disse friamente. É sobre respeito. Marcus explodiu. Você me tratava como um cachorro bem treinado. Faça isso, Marcus. Cuide disso, Marcus. Nunca um obrigado. Nunca reconhecimento. Eu merecia mais. Você merecia prisão, Edward retrucou. Marcus riu, um som quebrado, amargo. E quem vai me prender? Você. Com que provas? Tudo o que você tem são suposições. Não, uma voz feminina cortou o ar. Charlotte saiu do esconderijo, o celular erguido. Eu tenho tudo gravado. Cada palavra. Cada confissão. O rosto de Marcus se contorceu em fúria. Você, aquela vadia empregada. Ele se moveu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir. Em um segundo, Marcus puxou uma arma do bolso interno do paletó, pequena, prateada, mortal, e apontou diretamente para Charlotte. Me dá esse telefone. Agora.
O tempo parou. Edward deu um passo à frente, colocando-se entre a arma e Charlotte. Abaixa isso, Marcus. Sai da frente. Não. Edward, sai da frente. Atire em mim se você quiser, Edward disse calmamente, os olhos fixos em Marcus. Mas você não vai encostar um dedo nela. Marcus estava tremendo, a arma balançando. Você escolhe ela? Depois de tudo, uma empregada mentirosa que te enganou? Ela não me enganou, Edward respondeu, a voz firme. Eu enganei a mim mesmo. Passei anos acreditando que poder e dinheiro eram suficientes. Que eu não precisava de ninguém. E foi só quando perdi tudo, quando fingi perder tudo, que descobri o que realmente importa. Ele estendeu a mão para trás, encontrando a de Charlotte. Charlotte segurou a mão dele com força, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Marcus olhou para os dois, para a forma como eles se seguravam, como se fossem a única coisa impedindo o outro de desmoronar. E algo nele quebrou. Vocês merecem um ao outro, ele cuspiu. Dois mentirosos patéticos. E então, para o horror de todos, Marcus virou a arma para si mesmo. Não! Edward gritou. Mas foi tarde demais. O disparo ecoou pelo escritório. Marcus caiu. E tudo virou caos. Sirenes. Policiais. Paramédicos. O corpo de Marcus foi levado enquanto Charlotte e Edward davam depoimentos, a gravação no celular sendo confiscada como evidência. Mas Charlotte mal conseguia processar. Ela estava sentada no jardim, envolta em um cobertor, olhando para o nada. Edward se sentou ao lado dela, em silêncio. Eles ficaram assim por um longo tempo. Ele está morto, Charlotte finalmente sussurrou. Sim. Por nossa causa. Não, Edward balançou a cabeça. Pelas escolhas dele. Pela ganância dele. Não foi culpa nossa. Charlotte virou-se para ele, os olhos vermelhos. Como você pode ter tanta certeza? Edward pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Porque eu já vivi na escuridão. Eu sei como é escolher o caminho errado. E eu escolhi sair. Escolhi você. Mas Marcus, ele escolheu afundar. Edward. A voz dela quebrou. Nós mentimos. Os dois. Como podemos construir algo real sobre mentiras? Edward respirou fundo. Não podemos. Não sobre mentiras. Ele pausou. Mas podemos construir sobre verdades. E aqui está a minha verdade. Eu te amo. Eu amo a mulher que entrou no fogo por mim. Que ficou quando deveria ter ido embora. Que me mostrou que eu podia ser mais do que o homem frio que eu era. Isso não é mentira. Isso nunca foi mentira. Charlotte fechou os olhos, as lágrimas caindo. E a minha verdade, ela sussurrou, é que eu te amo. O homem real. Não o patrão. Não a farsa. Mas você. Com todas as falhas. Com todas as escolhas erradas. Eu te amo. Edward a puxou para um abraço, e eles ficaram assim, dois corações quebrados tentando se curar juntos. O que a gente faz agora? Charlotte perguntou contra o peito dele. Edward sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em dias. A gente começa de novo. Do jeito certo. Sem mentiras. Sem fingimentos. Ele se afastou, olhando nos olhos dela. Charlotte Miller, você aceita jantar comigo? Amanhã à noite. Um encontro de verdade. Ela riu entre as lágrimas. Você está me convidando para sair? Estou. Porque eu quero te conhecer de verdade. A mulher real. Não a empregada. Não a esposa falsa. Mas você. Charlotte sorriu, um sorriso pequeno, frágil, mas real. Aceito. E, pela primeira vez, eles se beijaram não como mentirosos, mas como duas pessoas que escolheram a verdade. Não importava quão dolorosa fosse. Amanhã trouxe cinzas e recomeços. Charlotte acordou no quarto dos fundos pela última vez, não porque fosse embora, mas porque Edward insistira que ela se mudasse para um dos quartos de hóspedes principais. Sem pressão, ele dissera. Apenas, não no quartinho de empregada. Nunca mais. Ela aceitou. Não porque achava que merecia luxo, mas porque estava cansada de se esconder. Cansada de ser invisível. A mansão estava estranhamente quieta.
Metade dos funcionários havia pedido demissão após a noite anterior. Assustados com a violência, com as revelações, com o peso de tudo o que acontecerá. Mr. Beatrice ficou, assim como Thomas e alguns outros leais. Mas a atmosfera era pesada. Carregada de luto por Marcus, por mais monstruoso que ele tenha se revelado. E carregada de incerteza sobre o que viria a seguir. Charlotte desceu para o café da manhã e encontrou Edward sentado sozinho na varanda, olhando os jardins nevados. Ele usava roupas casuais, algo que ela nunca ouvira usar antes, calça jeans escura, suéter cinza, descalço. Ele parecia humano. Bom dia, ela disse suavemente. Edward se virou, e um sorriso lento iluminou seu rosto. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Charlotte se sentou ao lado dele. E você? Não, ele admitiu, passando a mão pelo cabelo. Fiquei acordado pensando. Em que? Edward olhou para ela, e havia algo vulnerável em seus olhos. Em como eu estraguei tudo. Em como, se eu tivesse sido honesto desde o começo, se eu tivesse apenas te dito que estava interessado em você, ao invés de criar essa farsa elaborada, talvez tudo fosse diferente. Charlotte pegou a mão dele, entrelaçando os dedos. Talvez. Ou talvez eu tivesse rido da sua cara e ido embora. Por quê, Edward? O homem que você era antes do acidente? Ele me assustava. Era frio, distante, inalcançável. Eu nunca teria te dado uma chance. E agora? Agora. Ela sorriu tristemente. Agora eu conheço o homem que você pode ser. Quando deixa as muralhas caírem. E eu quero conhecer mais. Mas sem mentiras. Sem jogos. Edward assentiu lentamente. Sem mentiras, ele repetiu. Então aqui está uma verdade. Eu não sei como fazer isso. Relacionamentos. Intimidade. Eu passei tanto tempo sozinho que esqueci como deixar alguém entrar. Eu também não sei, Charlotte confessou. Eu passei a vida inteira sendo ignorada. Invisível. Eu não sei como ser vista. Como ocupar espaço sem pedir desculpas. Eles se encararam por um longo momento. E então riram, um riso baixo, cansado, mas verdadeiro. Que par patético nós somos, Edward murmurou. O pior, Charlotte concordou. Mas, ele segurou o rosto dela suavemente. Eu quero tentar. Mesmo sendo desajeitado. Mesmo sabendo que vou errar. Eu quero tentar. Charlotte fechou os olhos, apoiando-se no toque dele. Eu também. O funeral de Marcus Haley foi discreto. Apenas alguns executivos compareceram, mais por obrigação do que por respeito. Edward não foi. Ele enviou flores, uma declaração formal de condolências, mas não compareceu. Eu não conseguiria fingir luto, ele disse a Charlotte. Ele tentou me matar. Tentou matar você. Não vou hipocritamente fingir que sinto falta dele. Charlotte entendia. Mas, à noite, ela o encontrou no escritório, olhando uma foto antiga, Edward e Marcus no dia da fundação da Langford Biotech, mais jovens, sorridentes. Ele já foi meu amigo, Edward disse baixinho. Antes de tudo desmoronar. Antes da ganância. Antes do ressentimento. Nós tínhamos sonhos. Queríamos mudar o mundo. E vocês mudaram. Charlotte se aproximou. Vocês salvaram milhões de vidas com os medicamentos que criaram. Mas eu o perdi no processo. Edward colocou a foto de volta na mesa. Fiquei tão obcecado com o trabalho, com o sucesso, que não percebi que ele estava se afogando. Talvez se eu tivesse prestado atenção. Não, Charlotte interrompeu firmemente. Você não pode carregar a culpa pelas escolhas dele. Marcus escolheu roubar. Escolheu matar. Essas foram decisões dele, não suas. Edward a olhou, e havia gratidão em seus olhos. Como você faz isso? O quê? Me impedir de me afundar na culpa. Charlotte sorriu. Porque alguém precisa. E eu já vi você afundar uma vez. Não vou deixar acontecer de novo. Ele a puxou para um abraço, enterrando o rosto no cabelo dela. Obrigado, ele sussurrou. Por não desistir de mim. Sempre. Os dias que se seguiram foram estranhos. Edward e Charlotte navegavam uma nova dinâmica, não mais patrão e empregada, não mais marido e esposa falsos, mas algo indefinido. Algo em construção. Eles jantavam juntos.
Conversavam por horas. Caminhavam pelos jardins nevados de mãos dadas. Mas não dormiam juntos. Não se beijavam sem hesitação. Havia uma distância cuidadosa entre eles, um espaço criado por todas as mentiras que precisavam ser desfeitas antes que algo verdadeiro pudesse crescer. Eu sinto sua falta, Edward confessou uma noite, enquanto eles tomavam vinho na sala de estar. Mesmo estando aqui, eu sinto sua falta. Sinto falta da proximidade que tínhamos. Mesmo sabendo que era falsa. Charlotte colocou a taça de lado, virando-se para ele. Não era completamente falsa. Os sentimentos eram reais. A conexão era real. Só, as circunstâncias eram erradas. E agora? Agora. Ela respirou fundo. Agora a gente constrói de novo. Do jeito certo. Devagar. Edward assentiu, mas ela podia ver a frustração em seus olhos. Quanto tempo vai demorar? Não sei, Charlotte admitiu. Até que a confiança volte. Até que a gente pare de questionar cada palavra, cada gesto. E se nunca voltarmos ao que éramos? Charlotte segurou a mão dele. Então vamos nos tornar algo novo. Algo melhor. Mas a verdadeira prova veio uma semana depois. Charlotte estava na biblioteca quando encontrou uma caixa escondida atrás dos livros, pequena, de veludo vermelho. Curiosa, ela a abriu. Dentro havia um anel. Diamante. Delicado. Lindo. E um papel dobrado. Com mãos trêmulas, Charlotte desdobrou o papel. Era uma carta. Na caligrafia de Edward. Charlotte. Se você está lendo isso, significa que você encontrou o que eu escondi como um covarde. Eu comprei este anel 3 semanas antes do acidente. Eu tinha um plano absurdo, impossível, ridículo. Eu ia demitir todos os funcionários por um dia, convidá-la para jantar aqui na mansão, e confessar que estava apaixonado por você. Eu ensaiei o discurso 1000 vezes. Pesquisei sobre como convidar alguém adequadamente. Li livros sobre romance, péssima ideia, todos eram horríveis. Mas, no dia que decidi fazer isso, eu entrei no laboratório e te vi limpando. E você estava cantarolando. E eu percebi, você era feliz sem mim. Você tinha paz. E eu ia destruir isso com minha obsessão egoísta. Então eu guardei o anel. Desisti do plano. Decidi te deixar em paz. Mas então o acidente aconteceu. E, quando acordei e vi você, eu não consegui resistir. Eu fingi amnésia porque era minha última chance. Minha única chance. Eu sei que é imperdoável. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas, se ainda houver uma parte de você que acredita que podemos ter algo real, este anel é meu. É seu. É nosso. Quando você estiver pronta. Se você estiver pronta. Eu vou esperar. Eternamente, se necessário. Edward. Charlotte estava chorando quando terminou de ler. As lágrimas caíam no papel, borrando a tinta. Ela segurou o anel contra o peito, o coração partido e reconstruído ao mesmo tempo. Charlotte. Ela se virou. Edward estava parado na porta, o rosto pálido. Você encontrou. Por que você não me contou? Ela sussurrou. Porque eu achei que, se você soubesse que eu planejava te pedir em casamento antes do acidente, você ia achar que tudo foi calculado. Que até os sentimentos eram manipulação. Charlotte balançou a cabeça, levantando-se. Edward, isso muda tudo. Ele fechou os olhos, como se esperando um golpe. Eu sei. E eu entendo se. Muda tudo, Charlotte repetiu, caminhando até ele, porque significa que você me amava antes da farsa. Antes das mentiras. Você me amava quando eu era apenas a empregada invisível. Edward abriu os olhos, e havia esperança ali. Eu sempre te amei. Desde o primeiro dia. Charlotte sorriu entre as lágrimas. Então, pergunta. O quê? Ela segurou o anel entre eles. Pergunta de novo. Do jeito certo. Sem mentiras. Edward respirou fundo, tremendo. Então, lentamente, ele se ajoelhou. Charlotte Miller, ele disse, a voz embargada. Eu estraguei tudo. Eu menti, manipulei, fui um covarde. Mas, através de toda a escuridão, você foi luz. Você me salvou. Não apenas no fogo, mas, em tudo.
Ele pegou a mão dela. Eu não prometo ser perfeito. Eu prometo errar. Mas eu prometo tentar. Todos os dias. Pelo resto da minha vida. Ele pausou. Você aceita se casar comigo? Charlotte olhou para ele, para o homem de joelhos, vulnerável, real. E ela soube. Sim. Edward se levantou tão rápido que quase derrubou, beijando-a com uma intensidade desesperada, feliz, verdadeira. E, pela primeira vez, não havia mentiras entre eles. Apenas amor. Imperfeito. Complicado. Mas real. 6 meses depois. A primavera chegou à mansão Langford trazendo flores e transformações. Os jardins, antes perfeitamente simétricos e frios, agora tinham canteiros selvagens, rosas misturadas com margaridas, lavandas crescendo livremente ao lado de girassóis. Charlotte insistira nisso. Beleza não precisa ser controlada, ela dissera. E Edward, que passará a vida inteira controlando tudo, aprendeu a deixar as coisas crescerem naturalmente. Assim como o amor deles. O casamento aconteceu em abril, pequeno, íntimo, apenas com pessoas que realmente importavam. Mr. Beatrice chorou durante toda a cerimônia. Thomas fez um brinde emocionado. Até mesmo alguns dos antigos funcionários voltaram para celebrar. Mas não foi um conto de fadas. Houve momentos difíceis, discussões sobre confiança, noites em que Charlotte acordava com pesadelo sobre fogo, dias em que Edward se trancava no laboratório e ela precisava lembrá-lo de que ele não estava mais sozinho. Você está fugindo de novo, Charlotte disse numa dessas noites, entrando no laboratório sem pedir licença. Edward estava debruçado sobre equações, os olhos vermelhos de cansaço. Eu não estou fugindo. Estou trabalhando. Há 16 horas, ela apontou para o relógio. Edward, nós conversamos sobre isso. Ele suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu sei. Às vezes é mais fácil controlar moléculas do que emoções. Charlotte caminhou até ele, puxando-o para longe da bancada. Eu sei que é difícil. Mas você não pode voltar a se esconder. Não de mim. Não de nós. Edward a envolveu nos braços, enterrando o rosto no pescoço dela. Eu tenho medo, ele confessou baixinho. Medo de estragar tudo. De te perder. Você não vai me perder. Charlotte segurou o rosto dele, forçando-o a olhá-la. Mas, se você se trancar aqui, se voltar a ser aquele homem, aí sim, você vai me perder. Porque eu não me casei com um fantasma. Eu me casei com você. O homem de verdade. Completo. Falho. Presente. Edward fechou os olhos, respirando fundo. Você está certa. Sempre está. Nem sempre, Charlotte sorriu. Mas dessa vez, sim. Eles subiram juntos, deixando o laboratório vazio. E Edward não voltou lá por 3 dias. A verdadeira transformação, porém, veio quando Charlotte decidiu fazer algo que a aterrorizava. Ela voltou a estudar. Durante anos, Charlotte abandonara seus sonhos, de ser professora, de ter educação, de ser mais do que apenas uma empregada. Mas Edward a encorajou. Mais do que isso, ele insistiu. Você é brilhante, ele disse quando ela hesitou. Eu vejo a forma como você lê, como processa informações, como resolve problemas. Você merece ter a chance que nunca teve. Eu tenho 29 anos. E daí? Edward a interrompeu. Eu comecei a Langford Biotech aos 25. Minha mãe voltou a estudar aos 50. Nunca é tarde. Então Charlotte se matriculou num curso de pedagogia à distância. E descobriu algo. Ela era boa nisso. Não apenas boa, ela era excelente. Nas noites, depois do jantar, ela e Edward sentavam juntos, ela estudando, ele trabalhando, e havia uma paz nisso. Uma parceria. Não era romântico no sentido tradicional, mas era real. Você parece feliz, Edward comentou uma noite, observando-a rabiscar anotações. Charlotte ergueu o olhar, sorrindo. Eu estou feliz. Pela primeira vez em anos, eu sinto que estou construindo algo. Não para ninguém, mas para mim. Edward se levantou, caminhou até ela e beijou o topo de sua cabeça. Eu sou tão orgulhoso de você. Charlotte segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. E eu de você. De como você mudou. De como você abriu a empresa para auditorias externas.
Como você criou aquele fundo para funcionários? Como você parou de ser o patrão inalcançável e se tornou humano? Tudo por sua causa, Edward disse suavemente. Não, Charlotte corrigiu. Por nossa causa. Nós nos mudamos juntos. E era a verdade. Edward não era mais o homem frio e solitário. Ele ria mais. Falava sobre sentimentos. Até começou terapia, algo que, 6 meses atrás, ele teria ridicularizado. E Charlotte não era mais a mulher invisível. Ela ocupava espaço. Tinha opiniões. Discordava de Edward quando necessário, o que era frequente, e ele adorava isso. Eles se tornaram parceiros. Não perfeitos, mas reais. 1 ano depois do acidente, Charlotte organizou uma pequena comemoração. Não do acidente em si, mas da sobrevivência. Da transformação. Ela preparou um jantar simples, nada elaborado, apenas os dois, na varanda, sob as estrelas. Por que você está fazendo isso? Edward perguntou, curioso. Porque hoje, há exatamente 1 ano, eu achei que tinha te perdido, Charlotte disse, servindo vinho. E, de certa forma, eu perdi. Eu perdi o patrão distante. O homem que se escondia atrás de luvas e silêncio. Ela sorriu. E eu ganhei você. O homem que dorme abraçado comigo, que faz panquecas horríveis todo domingo, que chora assistindo filmes dramáticos. Edward riu, envergonhado. Eu não choro. Você soluçou durante aquele filme sobre o cachorro. Aquilo foi alergia. Claro que foi, Charlotte riu, e o som era leve, genuíno. Eles brindaram, e ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a presença um do outro. Charlotte, Edward disse finalmente. Posso te perguntar algo? Sempre. Você me perdoou? De verdade. Por toda a farsa, pela mentira. Charlotte colocou a taça de lado, pegando a mão dele. Eu te perdoei. Não imediatamente. Não foi fácil. Mas sim, eu te perdoei. Porque eu entendi. Você estava desesperado. Sozinho. E fez uma escolha terrível por razões humanas. Ela pausou. E porque, no final, você me deu a verdade. Mesmo sabendo que eu poderia ir embora. Você me deu a escolha. Edward beijou a palma da mão dela. E você ficou. Eu fiquei, Charlotte confirmou. Porque, apesar de tudo, eu te amo. O homem real. Não a ilusão. E eu te amo, Edward disse, a voz embargada. Mais do que eu achei possível amar alguém. Eles se beijaram sob as estrelas, um beijo lento, profundo, carregado de tudo que sobreviveram juntos. E, quando se separaram, Charlotte encostou a testa na dele. Nós conseguimos, ela sussurrou. Através das mentiras, do fogo, da dor, nós conseguimos. Edward sorriu. Nós conseguimos. Anos mais tarde, quando Charlotte se formou em pedagogia e abriu sua própria escola para crianças carentes, financiada pela Fundação Langford, Edward estava na primeira fila da cerimônia de inauguração. Ele aplaudiu mais alto do que todos. E, quando Charlotte fez seu discurso de abertura, falando sobre segundas chances e sobre como nunca é tarde para recomeçar, ela olhou para ele. E ele olhou de volta. 2 ex-mentirosos que escolheram a verdade. 2 corações quebrados que se curaram juntos. Não era perfeito. Nunca seria. Mas era deles. Real. Imperfeito. Verdadeiro. 10 anos depois. A mansão Langford estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio, agora havia risos de crianças. 2 meninas, gêmeas de 7 anos, correndo pelos jardins enquanto perseguiam um cachorro dourado. Edward observava da varanda, uma xícara de café nas mãos, um sorriso tranquilo no rosto. Charlotte se juntou a ele, deslizando o braço pela cintura dele. Você não vai ajudá-las a encontrar o Toby? Elas são espertas, Edward disse, orgulhoso. Vão descobrir sozinhas. Elas são tão parecidas com você, Charlotte murmurou. Teimosas. Brilhantes. Intensas. E parecidas com você, Edward rebateu. Bondosas. Corajosas. Lindas. Charlotte encostou a cabeça no ombro dele. Quem diria, né? Que a empregada invisível e o patrão frio terminariam assim. Edward beijou o topo da cabeça dela. Eu sabia. Mentiroso.
Sonhador, ele corrigiu, sorrindo. Eles ficaram assim, observando as filhas brincarem, o sol da tarde banhando tudo em luz dourada. Você se arrepende? Charlotte perguntou suavemente. De tudo o que aconteceu? Das mentiras, da dor? Edward pensou por um longo momento. Eu me arrependo do jeito que fiz, ele disse finalmente. Das escolhas egoístas. Da manipulação. Mas, eu não me arrependo do resultado. Por que me trouxe você? Nos trouxe isso. Ele apontou para as meninas, para a casa cheia de vida, para o jardim onde flores cresciam livremente. Me trouxe uma vida que eu nunca soube que era possível. Charlotte sorriu, lágrimas de felicidade nos olhos. Então valeu a pena? Todo o fogo, toda a dor? Edward virou-se para ela, segurando o rosto dela com as duas mãos. Cada maldito segundo. E eles se beijaram, não como mentirosos, não como estranhos, mas como dois sobreviventes que encontraram o lar um no outro. Porque algumas histórias começam com enganos. Mas as melhores terminam com verdades. E a deles, construída sobre cinzas e segundas chances, era a mais verdadeira de todas. Fim. O amor verdadeiro não nasce de perfeição, mas de dois corações imperfeitos que escolhem, todos os dias, se reconstruírem juntos, mesmo quando o mundo inteiro conspira para separá-los. E assim, Charlotte e Edward provaram que o amor verdadeiro não nasce da perfeição, mas da coragem de recomeçar. Eles mentiram. Se machucaram. Quase se perderam. Mas escolheram a verdade, mesmo quando doía. Porque o amor real não é sobre nunca errar, é sobre escolher ficar, mesmo depois do fogo. Às vezes, o destino nos engana para nos levar exatamente onde precisamos estar. E você? Você perdoaria alguém que te enganou por amor? Comenta aqui embaixo. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que acredita em segundas chances. Ah, e não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Até a próxima! E lembra, o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Bye bye.